erros de escrituração e sua correção decorrente de diversos fatores da própria condição humana. Erros podem acontecer na escrituração dos livros. As formalidades intrínsecas são rígidas na manutenção da fidelidade dos livros, não permitindo a utilização da famosa borracha. Os principais erros notados na escrituração dos livros são: erro na identificação da conta debitada ou creditada, inversão das contas, lançamento em duplicidade, omissão de lançamento, erro no valor, lançado a mais ou a menos, erro na narração do fato contábil. Esses erros podem ser identificados imediatamente ou posteriormente, na conciliação das contas. Os erros de escrituração podem ser corrigidos pelos seguintes métodos: estorno do lançamento, lançamento retificativo, lançamento complementar, ressalva por profissional qualificado. O estorno do lançamento consiste, resumidamente, em anular o efeito de lançamento errado com um outro lançamento, debitando-se quem anteriormente tinha sido creditado e creditando-se quem tinha sido debitado, mantendo constante o valor. É aplicado em todas as circunstâncias, sendo um método estabelecido na legislação comercial. Receitas: existem dois tipos de receitas: de vendas e diversas. O grupo receitas de vendas tem dois componentes: a recuperação do custo e o lucro bruto. Quando vendemos uma mercadoria por R$20, pretendemos recuperar o valor que fora pago na sua aquisição, digamos R$15, e obter uma margem de lucro, R$5. A recuperação de custo, R$15, receita de venda, $20, margem de lucro, R$5. No grupo receitas diversas, os valores já são líquidos, constituídos pelos juros e aluguéis recebidos, descontos obtidos, etc. Elas devem ser adicionadas ao lucro bruto para se obter o lucro bruto, para se obter o lucro líquido. Deduções: as deduções da receita bruta parecem despesas, mas não são. Na verdade, chamam-se contas redutoras de receitas. São elas: devoluções de vendas, abatimento sobre vendas, IS incidente, ICM sobre vendas, PIS e PI sobre vendas. Todas essas contas se apresentam com saldos devedores, tal como as despesas, porém sua colocação no planos de contas revela que não são despesas, mas contas redutoras de receitas. Na demonstração de resultados de uma empresa de serviços, temos a seguinte posição: receita de vendas de serviços, R$100,000, abatimentos e devoluções, R$2,000, IS incidente, R$5,000, PIS, $750, $7,750, receita líquida, R$92,250. Desse valor de vendas líquidas é que será subtraído o valor do custo dos serviços prestados, para se obter o lucro bruto. Logo depois, deduzem-se as despesas e adicionam-se outras receitas, para se chegar ao lucro líquido. Regimes de contabilização: a identificação do que é custo, despesa ou receita e a contabilização em si são bastante simples, tornando-se tarefas corriqueiras para o setor contábil de uma empresa. O que oferece alguma preocupação diz respeito à obediência ao regime de contabilização. Regimes de caixa: é costume, muito bem aceito pela classe contábil, quando se tratar de entidades de fins não lucrativos, considerar somente as receitas recebidas e as despesas efetivamente pagas. Nessas entidades, adota-se o chamado regime de caixa na contabilização de receitas e despesas. Os relatórios financeiros mensais, balancetes, ou anuais, balanços, demonstram a situação patrimonial sempre em bases financeiras. Se as receitas superam as despesas, a diferença positiva denominada superávit aumenta o patrimônio social. Caso contrário, chama-se déficit, e provoca a sua redução. Nesse tipo de contabilização não são levadas em conta as despesas ainda não pagas ou as receitas ainda não recebidas. Regimes de competência: as entidades que oferem lucros devem pagar imposto de renda. Para estas, a legislação do imposto de renda não admite o regime de caixa e impõe a adoção do regime de competência, derivado do princípio da competência de exercícios.
Esse princípio orienta que o resultado, lucro ou prejuízo, seja apurado ao final do exercício, considerando-se todas as receitas auferidas, independentemente de terem sido recebidas, e todas as despesas incorridas, pagas ou não. As despesas pagas e as receitas recebidas são normalmente registradas nas contas respectivas, pela natural necessidade de lançamento dos recebimentos e dos pagamentos. No entanto, podem ocorrer despesas ou receitas cujo pagamento ou recebimento não se efetuem no mês a que se referem. Exemplos: o aluguel devido pelo uso do prédio durante o mês de dezembro só é pago no dia 10 de janeiro do período futuro. Um serviço concluído no dia 22 de março somente será pago pelo cliente em abril futuro, conforme combinado em contrato. A contabilidade deve controlar essas situações para poder fornecer a qualquer momento informações adequadas sobre os resultados da empresa. Despesas não pagas e receitas não recebidas. Para que a contabilidade possa obedecer ao regime de competência nas empresas com fins lucrativos, ela adota alguns procedimentos específicos. Trataremos aqui dos casos mais comuns de contabilização de despesas e receitas, cujo pagamento ou recebimento não ocorre no mês de competência. Apropriações: quando uma despesa não é paga dentro do período em que ocorreu, é necessário efetuar o seguinte procedimento contábil: reconhecer a obrigação de pagá-la, registrar a dívida, por meio de um lançamento no passivo, efetuar a apropriação da despesa incorrida. Contabilmente, apropriação significa assumir a despesa, isto é, fazer o lançamento na conta de despesa correspondente. Exemplos de despesas que, ao final de cada mês, devem ser apropriadas e registradas como obrigações: salários de empregados que recebem no mês seguinte, contas de telefone, luz, gás, água, imposto predial ou territorial, etc. Aluguéis, juros, comissões, honorários, que normalmente são pagos no mês seguinte. Provisões: existem também algumas despesas que podem ou devem ser previstas, mas sobre as quais não existe uma data fixa para o pagamento, nem o seu valor é tão preciso. Constitui-se assim uma provisão, que é o ato de separar ou constituir uma parcela necessária para suportar um evento futuro, conhecido ou previsto. O procedimento contábil aqui exigido é o seguinte: registrar a provisão do passivo, indicando que está sendo guardado um valor para suportar o encargo. Registrar a apropriação da despesa correspondente. São exemplos de despesas que, ao final de cada mês, devem ser provisionadas: férias de empregados. 13. O salário de empregados. Vamos verificar na prática como funcionam a apropriação e a provisão, contabilizando uma folha de pagamento de salários, contas de telefone, água, luz e, finalmente, juros e aluguéis. Depreciação, amortização e exaustão. Os bens que a empresa registra no seu ativo permanente têm uma vida limitada. Este período é chamado vida útil. Desde o momento em que o bem começa a ser utilizado, ele vai perdendo sua eficiência, em função do uso ou em virtude do aparecimento de modelos mais modernos. Pelo desgaste ou obsolescência, em cada período contábil uma parcela do valor do bem deve ser lançada como despesa ou custo. Com relação aos bens corpóreos, como máquinas, equipamentos, móveis, veículos, edificações, esta parcela calculada e apropriada como despesa ou custo chama-se depreciação. Quanto aos bens incorpóreos e aos recursos aplicados em despesas que beneficiem vários exercícios, como marcas e patentes, gastos de organização, de constituição, despesas pré-operacionais, o nome dado à parcela calculada e apropriada em despesas ou custos é amortização. As jazidas minerais e as florestas têm sua vida útil medida em termos de capacidade dos recursos que delas podem ser extraídos, em M3, kg, barris etc. À medida que esses recursos são extraídos, deve-se levar proporcionalmente a custo a parcela chamada exaustão. Houve tempos em que os autores de livros de contabilidade e os contadores utilizavam a conta provisão para depreciações, ou, ainda, fundo para depreciações, para o registro das depreciações calculadas sobre os bens de uso da empresa, constantes do imobilizado.
Da mesma forma, usavam provisão para amortização ou provisão para exaustão para outros ativos. Tal procedimento era adotado pela necessidade de se constituírem provisões para a futura reposição do bem, que se tornaria imprestável no decorrer de sua vida útil. O fundo ou a provisão seriam utilizados para a compra de um novo bem. Atualmente, o conceito é outro. Entende-se que mensal ou anualmente uma parte ideal do valor do bem deve ser lançada como despesa ou custo. Como contrapartida, usam-se contas redutoras do valor do bem, tais como as de depreciação acumulada sobre veículos e de amortização acumulada sobre gastos de organização, não mais a título de provisões. Essa nova conceituação está expressa no RIR. Poderá ser computada, como custo ou encargo em cada exercício, a importância correspondente à diminuição do valor dos bens do ativo resultante do desgaste pelo uso, ação da natureza e obsolescência normal. Está dito que o bem tem o seu valor de custo diminuído pelas razões expressas, especialmente pelo uso. Ora, essa diminuição tem as mesmas características da diminuição do estoque de qualquer material, à medida que vai sendo usado. A parte utilizada, seja de materiais ou por desgastes, é despesa ou custo. Se o bem for uma máquina de somar usada no escritório, a depreciação será uma despesa administrativa. Mas se for uma máquina de costura, utilizada numa indústria de confecção, a depreciação será considerada como um custo de produção. Despesas pagas antecipadamente, caso inverso ao das despesas incorridas e não pagas, que devem ser apropriadas no mês correspondente, são os pagamentos antecipados de aluguéis, comissões, juros, etc. O valor aplicado deve ser lançado em conta de ativo, em despesas do exercício seguinte. No mês de competência, isto é, no mês a que a despesa se refere, é feito um lançamento de transferência do valor da conta do ativo para a conta de despesa respectiva. No plano de contas que apresentamos como modelo não inserimos contas de exaustão por serem específicas de empresas ligadas à mineração e à exploração florestal. É bastante comum as empresas contratarem seguros contra riscos de roubo e incêndio, cujas apólices vigoram por 1 ano. Durante esse prazo, as companhias de seguros garantem uma indenização às empresas caso ocorra algum sinistro coberto pelo contrato. Para dar essa garantia, as seguradoras cobram um prêmio de seguro. Esse preço será considerado despesa para as empresas e deverá ser distribuído entre os 12 meses de vigência da apólice, mesmo que seu pagamento seja efetuado à vista. Exemplo: uma casa comercial fez um seguro contra fogo para sua loja, avaliando seu estabelecimento em R$ 200,000. Para tanto, pagou à companhia de seguros o prêmio de R$ 120, igual a 0,06% do valor segurado. O pagamento foi feito em agosto de 19x8. A garantia dada vai até julho do ano seguinte. Lançamento: debitar. Seguros antecipados, seguros contra fogo. Creditar. Bancos conta movimento Banco do Brasil S/a nosso cheque no 3.333, pelo pagamento de prêmio de seguro contra fogo à CIA. Certeza limitada. Conforme a apólice no 44.120 ao final do mês de agosto de 19x8, o contador fez o seguinte lançamento: débito, despesas administrativas, seguros, crédito, seguros antecipados, seguros contra fogo, valor referente a 1/12 do prêmio da apólice no 44.10. Repetiu o lançamento em setembro, outubro, novembro e dezembro, apropriando como despesas um total de R$ 50. Permanecendo no ativo, seguros antecipados, o valor de R$ 70, que corresponde ao seguro de janeiro em diante, este será, portanto, despesa do ano seguinte. Receitas recebidas antecipadamente. As receitas recebidas antecipadamente devem ser contabilizadas na conta de passivo classificada no grupo Resultado de Exercícios Futuros, com o título Receitas Antecipadas. Os custos ou as despesas ligadas a essa receita, enquanto não realizada efetivamente, devem ser demonstrados no balanço, dedutivamente, dentro do mesmo grupo.
As publicações do balanço e demonstração do resultado do exercício poderão ser feitas adotando-se como expressão monetária milhares de reais. Serão feitas as publicações em órgão oficial da União ou do Estado e em outro jornal de grande circulação editado na localidade em que está situada a sede da empresa. Se não for editado jornal na localidade, utilizar um órgão de grande circulação local. As publicações devem ser feitas sempre no mesmo jornal. Havendo mudanças, os acionistas devem ser previamente avisados. As demonstrações financeiras devem ser assinadas pelos administradores e por contabilistas legalmente habilitados. Além do balanço patrimonial, as demais demonstrações financeiras são: demonstração do resultado do exercício que evidencia, estruturadamente, as contas de resultado, receitas, custos e despesas, e o resultado apurado no período, inclusive por ação do capital social. É denominada, também, demonstração da dinâmica patrimonial. Demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados que mostra a movimentação dos lucros ou prejuízos acumulados. Esta demonstração pode ser substituída pela demonstração das mutações do patrimônio líquido, que envolve todas as contas do patrimônio líquido com suas alterações no período. Demonstração das origens e aplicações de recursos que com o estudo da variação dos valores não circulantes demonstra o acréscimo do capital circulante líquido, ativo circulante menos passivo circulante. É não obrigatória para as companhias fechadas e com patrimônio líquido inferior a 20 mil UFs. Formas de apresentação: o balanço patrimonial pode ser apresentado obedecendo uma das formas abaixo. Seções contíguas ou bilateral, onde o ativo ocupa o lado esquerdo do demonstrativo e o passivo e patrimônio líquido do lado direito. E seções sobrepostas, onde o ativo ocupa a parte superior e o passivo e patrimônio líquido a parte inferior. Finalidades diversas são as finalidades pelas quais são apresentadas as demonstrações contábeis financeiras e, em especial, o balanço patrimonial, dentre as quais podemos citar: finalidade legal. O Código Comercial Brasileiro obriga a apresentação da situação patrimonial e suas variações pelas empresas. Destaca-se também a obrigatoriedade de apresentação de informações ao governo para exercer o seu poder de tributar e colher informações econômicas. Finalidades administrativa. As informações fornecidas no balanço geral da empresa possibilitam avaliar a gestão e posicionar os tornadores de decisão sobre a continuidade dos planos de ação e metas, até então adotados, necessidade de ajuste ou mesmo a sua reformulação. Finalidade econômico-financeira, de interesse dos emprestadores de dinheiro e investidores, análises estruturais, de evolução, de solvência, de liquidez, de garantia de capitais, de retorno dos valores investidos e outras, podem ser feitas partindo-se dos demonstrativos elaborados e apresentados pela empresa. Apresentação: o balanço patrimonial das empresas deverá ser apresentado segundo orientações contidas na Lei 6.404/76. A uniformidade nos termos, forma e conteúdo torna mais fácil a obtenção de informações e elaboração de análises, não se permitindo demonstrativos individuais e particulares. Algumas observações são feitas pela Lei 6.404/76 para a apresentação dos demonstrativos, dentre eles o balanço patrimonial. Deverá haver a indicação dos valores correspondentes das demonstrações do exercício anterior. As contas semelhantes poderão ser agrupadas. Os pequenos saldos poderão ser agregados desde que indicada a sua natureza e que não ultrapassem 10% do valor do respectivo grupo de contas. É vedada a utilização de designações genéricas como outras contas, diversas contas, etc. Para esclarecimento da situação patrimonial e dos resultados do exercício, deverá haver a complementação dos demonstrativos por notas explicativas, quadros analíticos ou outros demonstrativos contábeis. Se uma empresa de serviços recebe o pagamento antecipado por um serviço contratado, o valor deve ser contabilizado da seguinte forma: debitar, caixa geral creditar.
Receitas antecipadas. Antecipações recebidas. Valor referente a um parcelado contrato no 2222 com J. Rosa S/A. Por ocasião da efetiva prestação dos serviços, com a emissão da respectiva nota fiscal, transfere-se o valor para uma conta do grupo. Inscreva-se no canal para receber novos cursos técnicos atualizados.